Gravando. Aí tem que compartilhar a tela. Tá vendo? Vocês estão vendo isso aí? Sim, Tá bom, então. eu tô. Certo. Tá, então, essa aula ela é para revisar o conteúdo que vocês vão fazer simulado. Esse conteúdo aí é um conteúdo que a gente estava trabalhando antes da pandemia, inclusive. E o simulado, ele vai ser o mesmo simulado que a gente ia dar para vocês antes de começar a pandemia. Eu acho que vocês não se lembram, mas quando o governo mandou fechar a escola, dia 17 de março de 2020, na outra semana, se não me engano, seria a semana de simulado. Só faltava o simulado para fechar a nota de vocês. Então, o simulado vai ser o mesmo que vocês fariam naquela semana lá, na semana anterior à pandemia. Tá? Então, o que vai cair nesse simulado? Vai cair sobre o humanismo e o renascimento, e vai ter uma questão sobre mercantilismo, que foi, inclusive, a atividade que vocês fizeram, que eu mandei. Essa turma aqui, eu mandei primeira atividade, e no sétimo A e no sétimo B eu fiz primeira revisão, e depois que eu mandei a atividade. Então, vocês hoje vão ter a revisão, tá? Então, para entender sobre esse negócio de renascimento, a gente precisa primeiro olhar a linha do tempo. Então, a gente tem uma linha do tempo aqui, e nessa linha do tempo aqui a gente tem a pré-história, a Idade Antiga ou Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna. O Renascimento, ele acontece na Idade Moderna. O que é renascimento? Você pode me ajudar, Yasmin? Você pode me explicar para mim o que é renascimento para você? O que é Quando a renascer? pessoa nasce de novo. Eu acho que é isso mesmo. Quando a pessoa ou alguma coisa nasce de novo, né? Porque, tipo, se a palavra é renascimento, significa que está nascendo de novo. Significa que aquilo nasceu uma vez, acabou, mas agora está nascendo de novo, né? No caso aqui, a gente está falando de cultura. Porque o renascimento, ele foi o nascer de novo de uma cultura que era praticada na Idade Antiga. Por isso que eu trouxe o mapa do tempo, aliás, a linha do tempo aqui. O Renascimento foi na Idade Moderna, que está aqui na nossa linha do tempo. Esse Renascimento, ele traz de volta, ele faz nascer de novo a cultura que era praticada aqui na Idade Antiga, especialmente entre os gregos, né? A filosofia, a arte grega, o teatro grego, a literatura, né? A arquitetura dos prédios, das construções, tudo isso era muito praticado no período da Idade Antiga, foi deixado de lado bem aqui na Idade Média, principalmente porque a Igreja proibiu, por exemplo, as pessoas de terem contato com a filosofia grega, né? Então, quando vem a Idade Moderna, surge o Renascimento, ou seja, essas ideias lá da Idade Antiga, elas voltam a ser praticadas. Cultura greco-romana, a arquitetura, enfim, um monte de coisas. Então, quais são as características do Renascimento? Tá aqui, ó. O antropocentrismo, né? Que é a valorização do homem. A palavra antropocêntrico significa homem no centro das coisas, certo? Então, até a Idade Moderna,
era o teocentrismo que dominava, como a gente está vendo aqui, ó, antropocentrismo em oposição ao teocentrismo medieval. O que é teocentrismo? Teocentrismo é uma palavra que significa Deus no centro. Então as coisas eram explicadas através da religião, a ciência era explicada através da religião, as artes elas eram voltadas só para temas religiosos. Você ia pintar um quadro, você pintava um quadro de algum tema religioso, né? A cultura era voltada só para a religião, né? A literatura era baseada só em obras religiosas, enfim. Então, quando vem o Renascimento, uma coisa acontece que é o antropocentrismo. O homem passa a ser o centro das coisas, e aí a ciência passa a explicar as coisas através da razão humana, através do cérebro, através da mente humana, né? Não vai ser só explicação religiosa, agora também vai ter explicação científica. Segundo aqui, ó, racionalismo, valorização da razão, como eu estava falando, em oposição à fé como única fonte de explicação. Então agora a explicação para as coisas não é só religiosa, agora ela também passa pela razão humana. Quer ver um exemplo? Aqui a gente tem uma imagem representando o geocentrismo e o heliocentrismo. A igreja defendia que a Terra era o centro do sistema solar. Todos os planetas giravam em torno da Terra, inclusive o Sol. Com o Renascimento, um cara chamado Galileu Galilei propôs uma teoria que fica conhecida como heliocentrismo, em que os planetas giram em torno do Sol, como a gente pode ver aqui. Então, como a gente percebe, a explicação para os fenômenos científicos da natureza, a literatura, enfim, não é mais apenas ligado à religião. Agora ele é ligado à razão humana. Tudo certo até aqui? Sim. Ótimo. Não me abandone, Yasmin, e nem você, Grace, tá bom? Fiquem comigo até o fim. Vocês são minhas companheiras hoje. Porque se vocês forem embora, eu vou ficar aqui gravando sozinho. Tá bom? Então vamos seguir. Outra característica, o individualismo. Então, com o Renascimento, passou a se valorizar as ações individuais de cada ser humano. Antigamente, era muito forte as ações coletivas, feitas em comunidade, feitas em parceria. Agora não, agora, a partir do Renascimento, a valorização das ações individuais, a ação individual, o homem como alguém individual passa a ser muito forte. Entrou dois aqui, Juan e Marcos Vinícius. Deixa eu só ver se alguém mandou alguma mensagem lá no grupo. Deixa eu ver. Não. Ok. Entrou, sejam bem-vindos. Juan, seja bem-vindo. E Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Manda um salve aí pra rapaziada. Eles não querem mandar um salve. Então vamos lá. Próxima característica, experimentalismo. Busca da comprovação científica. Então, a partir desse momento, vai surgir a ideia de experiências, de investigação para comprovar cientificamente, para comprovar através de estudos, por exemplo, uma descoberta medicinal, uma descoberta de um medicamento, né? Passa-se a investigar o corpo humano, né? Como funciona o coração, as veias que bombeiam o sangue por todo o corpo, o cérebro, como que funciona a nossa visão. Passa-se a estudar a natureza, né? A composição das plantas, né? Da flora, da fauna, enfim. Então, passa a existir essa questão do experimentalismo, né? Da experiência. O hedonismo, né, que é a defesa da felicidade, aqui a palavra está errada, faltou um N, o hedonismo,
né, a defesa da felicidade. O naturalismo, né, a possibilidade de controle da natureza. Então, a partir desse momento, o ser humano vai começar a controlar, tentar controlar a natureza, né? E hoje em dia a gente vê isso tão forte, né? Por exemplo, para ter energia elétrica, o ser humano vai lá e represa um rio para usar a força da água do rio para girar uma turbina que faz a energia elétrica que chega na sua casa e está possibilitando eu e você ter aulas, né? Existem países que o ser humano vai lá e drena a água do mar, recua a água do mar para construir casa, né? Aqui no Brasil também, o governo recentemente canalizou uma parte do Rio São Francisco e levou água lá para o Nordeste, em lugares que a água nunca chegava. Então, o ser humano passa a buscar o controle da natureza, né? E, por fim, o universalismo, né? Que é a busca do conhecimento em diversas áreas. Um exemplo disso era o Leonardo da Vinci. Ele era inventor, ele era pintor, ele era, acho que físico. Daqui a pouco a gente vai ver ele ali. Então, ele fazia várias coisas, ele tinha várias profissões. Então, o Renascimento traz essa característica, né? Próximo slide. E o próximo slide fala lá da Idade Média e do Renascimento. Então, ele compara como era a sociedade antes desse Renascimento e como ela ficou depois do Renascimento. Então, ó, primeiro aqui, domínio da igreja sobre toda a sociedade, e Deus era o centro de tudo na Idade Média. Com o Renascimento, o homem passa a ter o centro das atuações, né? Enfim. Segundo, a vida material deveria ser deixada para trás, né, na Idade Média. Então, as pessoas não valorizavam muito os bens materiais, preferia-se a vida eterna. No Renascimento, fica estabelecida a importância da vida terrena. Na Idade Média, as virtudes da alma deveriam dominar sobre um corpo disciplinado. No Renascimento, o prazer de viver e busca pela natureza e outros bens do meio em que vive. Então, aí vai seguindo, certo? Então, nesse slide aqui, a gente vê as consequências do Renascimento para a sociedade, né? Por exemplo, mais um aqui, ó. Na Idade Média, acima de tudo estava a fé. A partir do Renascimento, a razão é importante, assim como a fé. Então, não é que as pessoas deixaram de acreditar em Deus, não. Mas elas passaram também a acreditar no conhecimento adquirido. Não era só a explicação através da religião, como eu falei, mas agora também a explicação através da capacidade do homem de explicar as coisas, certo? Aí, quais são os principais representantes do Renascimento? Esse Renascimento ele começou na Itália. Nós temos como principais representantes o Leonardo da Vinci, que a gente já trabalhou, inclusive teve uma pergunta no simulado do segundo ciclo. Ele viveu de 1552 a 1452 a 1519. E aqui olha o tanto de coisa que ele fazia. Igual eu falei, ele foi pintor, arquiteto, escultor, físico, engenheiro, entre outros. E ele é autor de obras como a Mona Lisa e a Última Ceia. Mona Lisa todo mundo conhece. O outro aqui, Michelangelo, o Nicolau Maquiavel, Sandro Botticelli e o Galileu Galilei, que é o cara que elaborou a teoria do heliocentrismo, que eu já havia falado dela, né? Tá aqui a Mona Lisa, que é uma obra do Leonardo da Vinci, famosíssima. E aqui um quadro que mostra uma das inovações trazidas pelo Renascimento, que é a perspectiva. Quem dá aula para vocês de artes? Alunos. Quem é a professora de artes de vocês, crianças? Regilene. Obrigado, Yasmin. A Regilene já trabalhou para vocês uma técnica de pintura chamada perspectiva? Acho que não. Tá. Olha o que é a perspectiva. A gente tem esse quadro aqui que ele dá para explicar bem isso. Vamos para o próximo, que é o mesmo quadro. Agora o detalhe é que a gente vê que ele tem esses riscos aqui.
E todos esses riscos eles partem de um ponto em comum lá atrás no centro do quadro. Na verdade, não é lá atrás. Ele está no meio do desenho, mas a forma como o quadro é pintado, partindo desses pontinhos, dá a ideia para a gente de 3 dimensões. Profundidade, porque quando você olha parece que ele está lá no fundo, essa capela está lá no fundo, tem uns homenzinhos lá no fundo. Além da profundidade, altura e largura. Então é um quadro em 3D. Essa é a técnica da perspectiva, que foi implementada pelos pintores renascentistas, tá? Então isso aqui, vou colocar ele na imagem mais novinha. Então isso aqui foi uma das inovações que o Renascimento trouxe na pintura. Fora que eles deixaram de pintar só temas religiosos, eles passaram a pintar a natureza, passaram a pintar em seus quadros o ser humano, né? A retratar os homens, as mulheres, enfim. Então deixou de retratar só coisas religiosas, como eu já tinha falado. Outros representantes. Aí a gente tem o Erasmo de Roterdã na Holanda, o Michel de Montagnier na França, o William Shakespeare na Inglaterra. Esse é muito famoso. Tem um livro dele que depois é teatro, livro, depois virou filme, que chama-se Romeu e Julieta. O Miguel de Cervantes, que é autor de Don Quixote de La Mancha. O André Vessalio. E aqui, para a gente, porque a gente é descendente de portugueses, o Brasil, como a gente está vendo na nossa matéria, foi colonizado por portugueses, a gente tem o Luís de Camões, que escreveu uma obra chamada Os Lusíadas, um poema sobre as grandes navegações portuguesas. Aqui tem o Homem Vitruviano, que é uma obra de Leonardo da Vinci, que é um dos símbolos do humanismo, que originou toda essa ideia de renascimento, né? E por fim, para você conseguir fazer uma boa prova, tem o mercantilismo. E o mercantilismo, ele está explicado lá naquele vídeo que eu mandei na última aula, na atividade que vocês fizeram. Se você estudar por aquela atividade e assistir aquele vídeo, ou mesmo outros vídeos que eu fiz sobre mercantilismo no meu canal, você vai conseguir responder uma pergunta lá sobre mercantilismo. Tem alguma dúvida, galerinha? Não. Certeza? Certeza. Beleza. Então, quero agradecer vocês, desejar para vocês um excelente restante de tarde, tá bom? Quem aqui já foi lá na escola pegar o negócio ou ainda não é o dia de vocês? Já é a pegar a prova? Isso. Eu peguei. Eu peguei. E aí, já começou a fazer? Sim. Não. Sim. Tá. Qualquer dúvida, gente, pode me chamar que eu vou ajudar vocês, mas eu acho que vai ser facinho fazer, tá? Tá. Então tá bom. Abraço para vocês, tá? Tá, Abraço, tchau. 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 Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, amém.